Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, a igreja nos propõe para esta sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum uma memória obrigatória dos santos Marta, Maria e Lázaro. E por esse motivo, hoje a primeira leitura nos faz olhar para a primeira carta de João, capítulo 4, versículo de 7 até o 16. Carta essa que eu sou apaixonado. Já quero até adiantar, aqui no canal tem uma playlist sobre a segunda e a terceira carta de João, que você que tem curiosidade sobre essas duas cartas, que são bem curtinhas, dá uma conferida lá que tem coisa legal pra gente, tá bom? Mas vamos lá, olha o que diz esse texto de hoje. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou seu Filho, como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com Ele e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Eu sou suspeito em falar sobre a primeira carta de João, que eu gosto muito do contexto que está envolto dela. E eu preciso te contar para que você entenda melhor esse texto. Estava tendo uma heresia naquele tempo, na comunidade joanina, acerca do seguinte. Existia um grupo, que depois ele se formalizou, e a gente hoje chama de gnósticos, que defendiam um espiritualismo exagerado, no seguinte sentido. Eles diziam que estavam salvos, eram pessoas que tinham revelações meio que sobrenaturais, mas eles não tinham práticas de vida. Inclusive, eles chegavam até a afirmar que não tinham pecado, que eram pessoas santas e por aí vai. E aí, é interessante quando você então olha para a leitura e vai dizer que aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chega a conhecer a Deus porque Deus é amor. Por que esse texto então? Porque aquele povo não estava mostrando amor para com os outros. Então eles não conheceram a Deus. Eles dizem que conheceram, eles dizem que têm uma certa intimidade, eles dizem que têm um conhecimento muito, muito profundo sobre a pessoa de Deus, mas no fundo, eles não conhecem. Isso vale para nós. Por exemplo, você que está aqui no canal, você já sabe, eu gosto muito de estudar a Bíblia. Mas o que me garante se eu conheço a Deus de fato, se eu tenho intimidade com Ele, não é a qualidade dos meus vídeos, mas é se eu tenho amado muito. Se eu tenho amado minha família, se eu tenho amado meus alunos enquanto professor, se eu tenho amado as pessoas que aparecem ao meu redor, sejam elas pessoas próximas ou não. Essa é a medida, esse é o termômetro para saber se eu conheço a Deus. E como se não bastasse, aqui o autor sagrado faz um compêndio do amor de Deus. Né? Ele vai lembrar que o amor foi assim. Deus enviou seu Filho para nos salvar, ele envia seu Filho por amor, para que de fato os nossos pecados sejam reparados. E aqui ele vai inclusive dizer que não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele que nos amou. Ou seja, antes que a gente tentasse amar a Deus, Deus nos ama primeiro. Essa é a grande verdade. Né? E aí ele vai lembrar que a forma como a gente deve amar os outros é da mesma forma como Deus nos amou. E como ele está falando sobre essa oferta da entrega, é assim que tem que ser o nosso amor. Entregando-nos na totalidade. E para finalizar, ainda quero chamar a atenção, não é? Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. Sem amor uns pelos outros, não existe completude, plenitude do amor de Deus em nós. É preciso amar. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Amar é fácil? Não é. Mas qual é a receita clássica para amar? Primeiro, deixa Deus te amar. Amor na vertical. E, consequentemente, vai existir um amor na horizontal. Porque Deus me ama, eu consigo amar o outro. Porque eu entendo como é que Deus age comigo, eu vou querer imitar nas minhas ações aquilo que Ele primeiro faz comigo. É assim que nós aprendemos a amar de fato. Que Deus te abençoe,
amado irmão, amada irmã, e eu te aguardo daqui a pouquinho aqui no canal, às 7 horas da noite, para o Evangelho de hoje. Até lá!